Olá, pessoal. Terceira semana aí de confinamento, né? As pessoas às vezes conceituam o distanciamento, a quarentena, o isolamento, enfim, de acordo com cada situação. E estamos aí numa terceira semana de atividades presenciais suspensas, de uma série de medidas que foram tomadas desde o início do mês. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei no final de fevereiro, e praticamente 1º de março, da Europa. E eu vinha já com uma tempestade atrás de mim, já a Europa bastante preocupada, porque já havia chegado o coronavírus lá, começando pela Itália, com alguns casos na França e algumas suspeitas já na Espanha. Portugal também já se preparando. Então, quando eu cheguei, a tempestade estava formada. E ao chegar no Brasil, eu fiquei surpresa que as pessoas não estavam preocupadas com isso. Achavam que isso era coisa de lá, que não ia chegar aqui, e não estavam tomando nenhuma medida. Tanto é que eu fiz um filme, coloquei no meu canal. As pessoas que estão inscritas no meu canal podem olhar lá, tá? Colocado lá embaixo. Quem não está inscrito pode se inscrever, em que eu me mostrava bastante preocupada com ainda essa despreocupação, tanto da parte do governo como também da população. E foi muito rápida a mudança. Nós passamos por fases, né? A fase de que a gente sabe que tem em algum lugar, depois a fase de que a gente começa a se preocupar porque começa a aparecer alguma coisa. E esse mês de março, a sensação que a gente tem é que a gente viveu uma vida nele, né? Foram medidas bastante urgentes e radicais até, mas necessárias. Eu colocava isso no meu vídeo anterior, né? Preocupante e necessária. E parabenizar, todos nós estamos de parabéns, porque o Brasil tem colaborado. As pessoas têm entendido a gravidade dessa doença, que não é um vírus comum, é uma doença que está mexendo, que vai além do sistema de saúde para a economia, para a vida social das pessoas. Enfim, nós estamos de parabéns. Como um país nessa dimensão, o distanciamento nos uniu, essa que é a realidade. Começar por aí, parabéns aos nossos governantes, que diante da ameaça foram céleres em estabelecer uma série de medidas e têm se mostrado bastante empenhados em todas as esferas, federal, estadual e municipal. Então, estamos todos de parabéns. E nesse momento de contenção e de expectativa, porque ainda, segundo as informações que a gente recebe da OMS e do próprio Ministério da Saúde, ainda não chegamos ao pico, né? Outros países onde começou mais cedo, como é o caso de Portugal, está com uma previsão de pico para maio. Então, é muito preocupante, sim, temos que nos preocupar. E vem agora, na terceira semana, uma preocupação com a economia. Porque um país que praticamente está um mês inteiro parado, desaquecido, que já vinha enfrentando problemas econômicos, agora ainda tem mais esse problema. A minha cidade sente isso, Belém do Pará. E aí as pessoas que dependem diretamente da economia estão sentindo. Aqueles que vendem, aqueles que transportam, né? Todo mundo sentindo isso. E aí a ameaça do desemprego bate à porta. A ameaça das falências batem à porta. Né? Todas essas falências batem à porta e é preocupante. E aí nós temos um dilema: preservar vidas e também não cair no colapso econômico. Nós temos um colapso que pode ser o da saúde, mas temos também um colapso que é possível aí econômico. Certamente todas essas medidas agora de contenção, de evitar o aspecto chave de prevenção dessa doença, que é a não aglomeração, terá as suas repercussões, as suas consequências aí ao longo do ano todo.
E é um tipo de doença que ela não é um ponto, não é um momento, ela se estende ao longo do tempo, a um longo tempo, pelo menos é essa a previsão. Então é de atenção, né? Um tempo de muita atenção. E esse debate entre faz funcionar a economia, volta todo mundo a trabalhar e também cuidado com a aglomeração para não ter contágio, os hábitos de higiene que muita gente não tem e que nessa doença é uma prevenção chave, a higiene torna-se uma preocupação. E esse debate ele está muito complicado, está muito confuso. O governo federal traz um discurso, o estadual outro, e fica nessa preocupação entre vida e morte. Entre vida e morte todo o tempo. Ninguém é contra a abrir, a funcionar as coisas. Só tem que ver como fazer isso, como manter minimamente as pessoas trabalhando, produzindo, sem aumentar a gravidade desse momento que nós estamos vivendo. Isso é um dilema. Vejo o governo federal no discurso que está preparando um plano para isso. E é muito complicado. Por quê? Porque nós não temos um sistema de saúde que consiga arcar com uma pandemia grave. E a cada dia a gente vê surgir novos casos. E a preocupação também de não alarmar, de não trazer o pânico e a histeria. Mas nós estamos realmente vivendo um momento atípico, um momento diferente, um momento que o mundo todo está experimentando. E um momento que há pressão para ficar do jeito que está, se prevenindo em casa, com tudo fechado, e uma pressão para abrir, porque a parte produtiva está parada e nós dependemos disso também. Entre morrer de coronavírus ou morrer de fome porque vai ficar sem emprego, porque daqui a pouco há o desabastecimento. Enfim, esse é o dilema. E acredito que entre um polo e outro, nem tanto um, nem tanto o outro, a questão é como dinamizar a economia, como pôr a economia de volta, sem aumentar o risco de contaminação. Esperemos que as nossas autoridades encontrem um elemento aí. Agora, existem decretos, existem coisas que são colocadas pelas autoridades, nós temos que respeitar as nossas instituições. Não é momento de manifestação, não é momento de aglomeração. Independente do direito que cada um tem de se manifestar nesse país, é importante que as pessoas entendam que a situação que nós estamos vivendo não foi prevista na Constituição. Eu vi ontem em relação às manifestações que o governo do estado segurou, não deixou. Gente, não existe nem de longe ditadura. Eu nasci na ditadura, 64, sou de 64. Isso não é ditadura. Vocês não sabem o que é ditadura, de fato. O que há é uma preocupação em salvar vidas. E não estou aqui defendendo politicamente governante A ou B. Estou defendendo o bom senso. Estou defendendo aquilo que entendo que é bom para as pessoas. E por isso mesmo, apoio o que está previsto em decreto, apoio o que está previsto na lei. Vamos ser cuidadosos. Como também entendo que o sistema produtivo precisa continuar, porque nós precisamos que a nossa economia ela se levante e ela tenha condições de aquecer novamente, para não aumentar a fila dos desempregados, que já está acontecendo. Essa equação entre prevenção contra esse vírus e também impulsionamento da economia, nós esperamos que os nossos governantes eles possam dar o caminho. Certamente todos nós brasileiros estamos unidos no propósito de prevenção.
mas também queremos soluções para evitar o desemprego em massa, para que o nosso país, que estava apresentando resultados positivos, não caia no caos econômico, no caos da saúde. Aí sim, nós estaremos perdidos. Então, com essa preocupação, eu posso dizer que devemos seguir as orientações das organizações ligadas à saúde e devemos obedecer às determinações que os governantes estão colocando. Então, eu sou contra qualquer tipo de ato que venha contrário a isso. Não é momento de estar se reunindo para protestar com A, com B, com C. Não é momento de usar isso politicamente. O momento é de aguardar, de estar atento ao que está acontecendo em relação a esse vírus e de esperar e cobrar mesmo até das autoridades como acontecerá a mitigação dos impactos que vão ter sobre a nossa economia, sobre as atividades que estão paradas. Várias atividades estão paradas. Há uma fila de desemprego aí, de pessoas que serão demitidas provavelmente esse final de mês. Isto é um problema que tem que ser encarado. Então, além da prevenção contra o vírus, precisamos também agora olhar para frente, porque eu disse que nós tínhamos fases. A fase em que a gente nem acreditava que ia chegar, a fase que caiu a ficha, que todo mundo tomou medidas importantes, e estamos vivendo essas medidas ainda. Agora nós temos que olhar para o futuro. O que é que faremos para o futuro para mitigar os impactos que estão tendo essas medidas sobre a vida social das pessoas e sobre a economia? Como conviver com essas duas coisas? É uma equação que precisa ser desenvolvida e resolvida por quem de direito. Então, eu só posso me solidarizar com as instituições, parabenizar os brasileiros e dizer: não é momento de tratar uma situação como essa como se fosse uma situação comum, né? Invocar a Constituição e ver gente dizendo: ah, mas é porque a Constituição dá o livre direito de manifestação. Gente, nós estamos vivendo um estado de exceção. Nós precisamos entender que isso nunca aconteceu no Brasil. E temos agora que confiar em quem nós elegemos. Ah, mas eu não elegi, não votei no presidente, não votei no governador. Ei, aqui nós vivemos uma democracia. A maioria vence. E no momento que essas pessoas são eleitas, seja o presidente Bolsonaro, seja o governador Helder, seja o nosso querido prefeito, eles nos representam. Eles é que têm o poder de decidir sobre a vida da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Temos que orar por eles e temos que confiar na responsabilidade que eles assumiram de dirigir o nosso país, o nosso estado e nosso município. E colaborar. É um momento muito diferenciado e é por isso que eu digo a vocês: vamos ficar em casa e, claro, esperar que de alguma forma esses nossos governantes possam nos dar um caminho de como trabalhar sem ameaçar as pessoas que estão próximas a nós. Bom, é isso o meu recado. Bom senso, acima de tudo. Até vamos ver se isso aí passa, né? E temos que ter confiança que nós vamos superar, porque o povo brasileiro é aguerrido, é forte, é criativo e é ordeiro. Estamos realmente nos superando na união, na força e na vontade de vencer.